Nesse vídeo eu vou mostrar para você os 5 principais erros mais comuns que as pessoas cometem para montar o seu buffet infantil. Eu tenho certeza que a informação que você vai receber, ela vai te ajudar e muito na tomada de decisão. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Fernando Fernandes, sou empresário há mais de 20 anos e trabalho com buffet infantil há mais de 10. Temos várias franquias, damos assessoria para vários outros buffets. Eu tenho certeza que essas informações vai ser extremamente relevante para o sucesso do seu buffet infantil. O primeiro erro e mais comum começa na escolha do ponto. Acontece, muitas pessoas nos ligam, de repente ela já alugou o prédio e liga pra gente desesperada porque viu que na hora da montagem ali dos brinquedos, o espaço que ela alocou era pequeno e ela na época talvez não nos conhecia ou de repente achou que conseguiria montar ali o seu buffet, enfim, não nos procurou e não tinha experiência, tentou montar do jeito dela e acabou dando errado. Aconteceu essa semana uma pessoa me ligar, estava quase fechado o contrato dela de um prédio de 180 metros quadrados. E 180 metros quadrados não dá para montar um buffet infantil. Examina, um exemplo, o brinquedo que está aqui atrás de mim, ele tem 65 metros quadrados. Se eu for montar um buffet infantil e colocar um brinquedo desse tamanho, 180 metros quadrados, menos 60, sobrou 120 metros quadrados. 120 metros quadrados, eu coloco mais ali um pula-pula, um tombo legal, de repente uma piscina de bolinha, peguei ali mais 30 metros, eu já gastei quase 100 metros dos 180, agora imagina cozinha, mesas e cadeiras para convidado e espaço da decoração, então não dá, 180 metros quadrados, tira isso da sua cabeça. Então, se você não tem uma noção do que vai, é importante ter uma assessoria, é importante ter uma franquia, porque ela já vem modelada do tamanho, você vai ter a orientação correta. Uma outra coisa que as pessoas gastam muito dinheiro é quando ela vai fazer a reforma. Ela vai ali, aluga o ponto, primeiro, não faz nenhuma negociação com carência para a reforma daquele ponto, de repente já começa a pagar 3, 4, 5 mil reais de aluguel e começa a fazer a reforma e ela não tem noção de quanto tempo vai demorar para fazer aquela reforma. Toda a nossa estimativa é dentro de 4 meses, então assim, durante 4 meses tem que haver uma negociação com a imobiliária, ganhando uma carência com ela para estar montando o seu buffet infantil ali na reforma. Você vai fazer uma reforma, fez toda a reforma sem orientação, fez do seu jeito, pintou as paredes, tudo bonitinho, de repente colocou um piso no chão, deixou tudo uma gracinha. Só que eu pergunto, será que está dentro das normas estaduais e municipais? Porque se não tiver dentro das normas, amanhã ou depois você monta o seu buffet infantil, como aconteceu recentemente, uma pessoa que me ligou e essa pessoa falou que ela tinha sido bloqueada no buffet infantil dela porque aquela região não poderia ser uma área de eventos. Então o concorrente dela ali ligou, denunciou, ficou denunciando e eles foram bloqueados porque não tiveram uma orientação. Fizeram do jeito que ela achou que poderia dar certo. Se você faz do jeito que você acha que pode dar certo, você tem consequência dos seus resultados que você pode ter no futuro. Tem pessoas que gastam uma fortuna na reforma, só que monta aquele espaço, a coisa mais linda, porque às vezes acha que erguer 4 paredes, colocar um pula-pula, uma piscina de bolinha, já tem um buffet infantil e faz aquele prédio maravilhoso. Aí o que acontece? A hora que vai tentar legalizar, a prefeitura solicita ali para te dar uma certificação, ela solicita o laudo de bombeiro. A hora que você coloca o bombeiro, quer dizer que você já gastou uma fortuna na hora da reforma. Aí vai pegar o laudo do bombeiro, vai ter que mexer em toda a estrutura do prédio, porque não tem saída de emergência, porque não sei se você sabe, dependendo da metragem do prédio, como eu disse, 180 metros quadrados, não dá para montar um buffet infantil. Fernando, não dá, é impossível isso, com 180 metros quadrados você montar um buffet infantil, a não ser se ele vai ter só um pula-pula. Aí eu concordo com você, realmente eu estou errado e você está certo, mas se você realmente quer montar um buffet infantil competitivo e que esse negócio possa te dar uma rentabilidade absurda, então você tem que montar com um espaço muito maior do que 180 metros quadrados. E como eu te falei, na reforma, dependendo da reforma que você faz, se você bobear, você vai ter que refazer essa reforma quando precisar de fazer alguma adequação. Então é importante
que lá atrás, antes da locação daquele prédio, é importante você ter uma orientação para ter uma noção correta, para analisar todos os pontos positivos daquela área, para ver se pode ou não montar ali um buffet infantil. Então isso é muito importante. Outras pessoas falam assim: Fernando, eu tenho um terreno e eu vou construir nesse terreno, e depois que eu construir, eu procuro você para que você nos dê a assessoria. É um outro erro comum. A pessoa vai construir. Meu amigo, você imagina construir do zero, deixar tudo pronto, e depois que está tudo pronto, me procura. Aí ela não tem noção que, dependendo no projeto que a gente for fazer naquele local, que vai aquele brinquedo, tem que colocar uma fiação específica ali, tem que colocar uma fiação específica na cozinha. E lá tem uma laje e um forro. Aí vai ter que descobrir o telhado para passar de novo os fios naquela canaleta. Então, assim, isso é um erro comum que acontece. Quando uma pessoa contrata a gente recomenda: você vai construir, então que a gente faça o acompanhamento da construção até a inauguração. Fernando, é mais caro? Não é, é o mesmo valor, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o prazo só vai ser maior, o custo continua o mesmo. Então as pessoas às vezes acham que está economizando e na verdade estão perdendo dinheiro. E perder dinheiro, principalmente na construção, ter que refazer, isso acaba saindo muito, mas muito caro. Então segue a dica: vai reformar? Tem uma orientação. Vai construir? Tem uma orientação para montar o seu buffet infantil de sucesso. Uma outra questão são os brinquedos. Brinquedos por faixa etária de idade. Não adianta você comprar só brinquedo e achar porque é bonitinho. Hoje, em nossas franquias, nós seguimos um padrão de 6 brinquedos. Cada brinquedo desse, ele tem uma faixa etária de idade. Por quê? De repente você vai lá, compra 2, 3 brinquedos que você acha que é legal, porém os 3 brinquedos que você comprou, ele vai atingir uma faixa etária de idade. E uma outra faixa etária de idade você não vai atingir. Aí o que acontece? Aquela pessoa, ela faz a festa hoje, a criança não se divertiu. Quando vai chegar a data de aniversário daquela criança, a mamãe fala para ela: ó, vamos fazer o seu aniversário lá no buffet X. Ela vai falar assim: não, eu não quero fazer a minha festa lá. E você não entende por quê. Na realidade ela não quer fazer porque ela não se divertiu. Principalmente, um erro que eu vou falar muito comum é ter uma equipe de monitor que fica no celular. Eu não vou falar sobre isso agora, até o finalzinho desse vídeo eu vou falar que é um outro erro gravíssimo. E isso atrapalha na venda de outras festas. Então, assim, ter brinquedos específicos por faixa etária de idade, isso é extremamente relevante aí para o seu negócio e faz toda a diferença no seu faturamento. O segundo ponto é você criar os seus produtos e serviços que você vai oferecer ali para o seu cliente. De repente você vai ter, está iniciando agora, vai ter 2 ou 3 tipos de cardápio. De repente, se você tiver uma organização legal, até 5, 6 cardápios. Quanto mais cardápio você tiver de opção, melhor é para o seu cliente. Nós trabalhamos com 7 tipos de cardápio. Então, mas inicialmente pode-se começar com 3 tipos de cardápio ali: cardápio do salgadinho, cardápio do cachorro-quente ao vivo, enfim, trabalhar esses cardápios que são muito importantes. Além do cardápio, nós também temos outros serviços que nós oferecemos: chá de bebê, chá revelação, aniversário, enfim, vários outros serviços que compõem todos os produtos e serviços que você vai estar oferecendo para o seu cliente. Nós estamos agora no mês de colônia de férias, e esse mês de colônia de férias é um mês que a gente tem colônia de férias basicamente todos os dias lotado, e também temos festa à noite. Então é mais serviço que faz com que o seu buffet infantil venha faturar e muito. Mas para isso você tem que ter todo um treinamento na criação dos seus produtos e na criação do seu serviço que você vai oferecer. Porque às vezes a pessoa vai montar um buffet infantil e ela acha que é só festa de aniversário. Não é, existe vários produtos, existe vários serviços. Quanto mais produtos e mais serviços você tenha para oferecer, uma vez que você montou o seu buffet infantil, o que você tem que fazer é faturar. Então, tendo vários produtos e vários serviços para oferecer, faz toda a diferença.
Um erro que acontece comum é a formação ali do custo do cardápio que se vai oferecer. A pessoa não sabe montar o custo, ela calcula ali o preço do refrigerante, ela calcula mais ou menos a quantidade de salgado que vai ser consumido naquela festa e coloca ali o valor de garçom, monitor e etc. e fez ali mais ou menos um preço e ofereceu para o seu cliente. E de repente ela está vendendo 20 festas por mês e está fechando o mês tirando dinheiro do bolso de repente para pagar o aluguel, ou tá fechando o mês não tendo dinheiro sobrando, não entende. Ela trabalha muito e não tem resultado. Sabe por quê? A gente pega na maioria dos nossos casos, quando a gente vai dar assessoria, das franquias não, porque as franquias já saem desde o zero, tudo montadinho, certinho com a gente. Mas quando a gente pega um buffet infantil para dar assessoria, quando a gente vai analisando ali vários pontos e quando a gente chega na formação do preço, tá errado. A pessoa, na verdade, ela acha que ela tá tendo ali 50% de lucro, ela tá tendo 30% de prejuízo na formação do custo dela. Então isso é um erro comum que acontece. Então você saber como montar o preço do seu cardápio é extremamente relevante para o seu faturamento e para os seus resultados. Então não adianta vender 30, 40 festas por mês e não ter resultado. Não adianta você trabalhar muito e não ganhar dinheiro. Então isso não tem lógica. Então na formação do custo é extremamente importante você dar uma atenção especial na hora que você está definindo os seus produtos e os seus serviços. Um outro erro comum é quando a pessoa recebe um orçamento no buffet dela e ela demora ali, às vezes 2, 3 dias para estar passando aquele orçamento. E eu entendo por que acontece isso. É quando as pessoas têm que ficar calculando ali na caneta, lápis, ou tem uma planilha ali no Excel que ela joga ali mais ou menos para formar ali o custo para estar passando para aquele cliente, então ela demora um pouco para passar. Mas às vezes demorar uma semana para passar um orçamento, de repente a pessoa está cotando em outro buffet infantil, a outra pessoa passou mais rápido e deu uma atenção um pouco melhor, você perdeu a venda. Por quê? Pela demora para passar o preço ali para o seu cliente. Então assim, é importante você entender que você tem que passar o orçamento em menos de 24 horas. Mas Fernando, do jeito que eu faço, demora muito, eu tenho que fazer a cotação e isso e aquilo. Eu vou explicar para você até no final desse vídeo, você vai entender como passar um orçamento mais rápido, em menos de 24 horas. Um outro erro comum é como passar o orçamento. Será que eu vou passar o orçamento por e-mail, por WhatsApp? Existem maneiras de você passar o seu orçamento e ter 95% mais chance de estar fechando ali aquela festa do que passar pelo WhatsApp, do que passar ali por e-mail, enfim. Existem maneiras que dão muito mais resultado do que esse tipo de maneira que você, de repente, muito frio ali, pega o orçamento da pessoa, monta um orçamento, encaminha ali por e-mail, sem falar com a pessoa. Esse tipo de trabalho a gente não faz. Então, é algumas coisas que a gente corrige quando a gente está dando assessoria. É como eu disse, nas nossas franquias esse problema ele não existe, porque a gente já faz um treinamento do zero e acaba sendo até mais fácil treinar a pessoa do zero do que pegar a pessoa com vários vícios. Quando ainda pega com vício e essa pessoa ela está disposta a mudar para ter resultado, ainda é legal. Mas quando você pega uma pessoa com vício e ela não quer mudar, aí dificilmente ela vai ter sucesso no buffet infantil dela. Então isso é muito importante, como passar o orçamento. Existe o como passar e de que forma passar, que você vai ter um resultado muito maior. Uma outra coisa também, na hora que você está passando o seu orçamento para o seu cliente, quantas vezes você faz cotação dos seus produtos que compõem o seu orçamento? Às vezes você fica passando orçamento, você está vendendo festa de repente para 5, 6, 7, 10 meses na frente e não acompanha os preços. De repente a batata ela aumentou 15%, 20% e você não percebeu isso, então você está perdendo dinheiro. Então é importante você ter ali uma rotina e manter sempre os preços atualizados. Se você não tem um software para te ajudar nessa gestão, eu recomendo que tenha, porque isso vai te ajudar muito na sua gestão. Nós temos o nosso sistema, que eu vou falar um pouquinho dele, e esse sistema ele faz a otimização, porém ele tem que ficar sempre atualizado, como a gente faz aqui com a nossa equipe de assessores que dá assessorias para as nossas franquias. Eles sempre ficam antenados ali para manter o sistema atualizado naquela região, porque se aumentar o preço, a gente também aumenta o preço ali, o custo daquele produto que a gente vai vender ou daquele serviço que a gente vai vender. Porque às vezes a pessoa fala assim: Fernando, aqui na minha região tem alguém que vende muito barato e eu acabo perdendo venda para ele. Meu amigo, tenha medo de quem venda caro, não tenha medo de quem venda barato.
O cara que vende barato, você pode ver que um monte de gente que vende barato aí na sua cidade já quebrou. Por quê? Não sabe montar o preço, tá fazendo hoje um monte de venda errado e ali na frente ele vai quebrar. O importante é que você tenha uma margem e um ponto de equilíbrio que venha a ser suficiente para que você tenha lucro no seu negócio, porque é um negócio. Eu falei para você sobre a escolha do ponto, o tamanho, metragem, como tem que ser, o controle que você tem que ter ali na hora do planejamento. Falei também para você um pouquinho sobre os seus produtos e serviços, como montar, quais os cuidados que você tem que ter, e agora eu vou falar sobre marketing e vendas. Às vezes a pessoa ela está montando um buffet infantil e esse buffet infantil dela, vamos supor que só vai reformar, vai esperar chegar os brinquedos e etc. No nosso tempo médio demora ali 4 meses, se for só uma reforma. Se for uma construção, demora um pouco mais, mas vamos dizer, estamos reformando um prédio ali em torno de 4 meses até a inauguração de uma franquia Castelo dos Sonhos Buffet. Mas vamos dar o exemplo aí. O que acontece? Uma pessoa comum, ela monta o buffet infantil dela e ela fica ali 4, 5 meses para reformar, para montar o buffet e depois ela vai vender. Veja bem, olha só um problema gravíssimo. Eu construí ou eu reformei, 5 meses de repente pagando aluguel ou construindo ali no meu prédio próprio, mas fiquei 5 meses até a inauguração. As pessoas não têm noção, quando não tem conhecimento desse mercado, que as pessoas, quando vai contratar o seu produto ou o seu serviço, ela vai contratar uma festa de aniversário. Ela contrata uma mãe, ela contrata em torno de 6 meses, até mais tempo antes, para fazer a festa de aniversário para o filho dela. Ela busca as datas 6, 7 meses antes, para ver se aquele buffet infantil tem data disponível. E se ela já fez isso, não adianta você esperar fazer a reforma ali do seu ponto para depois que tudo está pronto, você começar a vender festa. Existem casos que a gente pega aqui, que o cara já está tudo pronto, só que ele não consegue vender. Mas não é que ele não consegue vender, é que ele demorou para soltar o marketing dele e as pessoas que iam fazer festa já marcaram em outro lugar. E agora você imagina, se você estiver pagando aluguel, você imagina que você terminou, ficou 5 meses ali até a inauguração, inaugurou, vai vender a primeira festa para daqui 5 meses. Imagina se você estiver pagando 3, 5 mil reais de aluguel. Quer dizer, você vai tirar 25 mil reais do seu bolso por não ter o conhecimento, pagando aluguel sem ter festa. Então, como a gente faz nas nossas franquias? Quando a gente vai dar também assessoria para uma pessoa que quer ter o buffet com a marca dela, o que a gente faz? Com 2 meses ali aproximadamente, a gente já tem todo o projeto arquitetônico, o layout, enfim, a gente já starta o nosso marketing. E é isso que eu vou falar agora sobre marketing e venda. Se você não startar suas vendas antes, não souber como fazer isso para já gerar negócio, já vender, você pode ter um prejuízo nos primeiros meses de 20, 30 mil reais. Por quê? Porque de repente a primeira festa só vai acontecer daqui 4, 5 meses. Então é importante você ter esse cuidado e é um erro comum pessoas ficarem desesperadas, o buffet dela tá lá pronto, a coisa mais linda, só que só vai ter venda daqui 3, 4, 5 meses, tirando dinheiro do bolso ali, pagando aluguel. Fernando, meu prédio é próprio. Meu amigo, você está perdendo dinheiro do mesmo jeito. Se você estivesse trabalhando corretamente, você estaria ganhando dinheiro. E perder dinheiro é deixar de ganhar, então você está deixando de ganhar dinheiro. Então é importante trabalhar de maneira correta. Fernando, mas eu não sabia, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, para que você daqui para frente, ou você que ainda não errou, você aprenda a fazer corretamente, startar as vendas antes. Fernando, não sei como fazer isso. Nós damos assessoria, nós temos agência própria que gera negócio, não só para as nossas franquias, mas também para as pessoas que nos procuram, que já tem um buffet infantil e nós geramos negócio para ela, porque nós temos uma agência própria especializada em vendas, em gerar negócio para as nossas franquias, que nós aplicamos as mesmas regras para quem a gente dá assessoria, ok? Então vamos em frente. Marketing e vendas é fundamental para gerar faturamento aí para o seu buffet infantil.
Agora eu quero falar também um erro comum que acontece na formação da equipe. A formação da equipe é algo muito importante. Se você montar uma equipe e essa equipe ela não te auxiliar, você acaba se sobrecarregando e fica não tendo muito tempo para gerar negócio. Você acaba se sobrecarregando com os afazeres na execução de festa e não consegue gerar negócio, não consegue atender um cliente para venda. Essas duas coisas elas têm que andar junto, tanto a venda quanto a execução de festa, ela tem que ter um equilíbrio. Se de repente você vende muito e você tem problema na execução de festa, o que vai acontecer? Você vai focar na execução e as suas vendas vão cair. Então é um ponto que tem que os dois pontos andar equilibrado, nivelado, para você não ter problema. Uma coisa também importante é você assim analisar de não ficar refém da sua equipe. Montar uma equipe que você fica refém dela. De repente sua cozinheira falta e você não sabe, você entra em desespero, tem que agradar aquela cozinheira a semana inteira para ela ir lá trabalhar para você e etc. Então ficar refém, isso é um problema que acontece extremamente grave nos buffets infantil. Então você tem que ter outras opções. Nós aqui, quando damos treinamento, nós não treinamos só uma pessoa que vai trabalhar na cozinha, nós treinamos várias. Então não ficamos de refém de ninguém. Se uma falar assim que não vai vir mais, a gente vai agradecer ela pelo tempo que ela trabalhou e tchau, obrigado, vamos continuar em frente e não vamos ficar refém de ninguém, porque quando você fica refém de alguém e ele percebe isso, ele vai querer te cobrar mais caro, ele vai querer pedir para você às vezes assim, para entrar mais tarde, para sair mais cedo, enfim. Então ficar de refém é extremamente ruim. Um outro ponto também que você tem que entender é o treinamento de monitores. O treinamento de monitores você tem que preservar a segurança nos brinquedos, a diversão das crianças no seu ambiente. Se você tem monitoras que você permite com que ela entre no seu buffet infantil com o celular, ao invés dela dar atenção ali para as crianças e ela acaba ficando no WhatsApp batendo papo com os amigos dela, é melhor ou você falar para essa pessoa, ó, não vem mais, ou senão você proibir a entrada de celular. No nosso caso, não existe essa possibilidade na hora de estar trabalhando, principalmente com as crianças, porque veja bem, a gente trabalha com o filho de outras pessoas. Eu sou pai e a Jaqueline, a minha esposa, que cuida do Castelo dos Sonhos, ela preserva muito isso porque ela é mãe. E nós sabemos, se acontecer algum problema, a gente se torna o quê? Responsável. E mesmo que você, de repente, não ligue com o que as pessoas falem de você, você vai perder negócio, porque a gente já viu vários lugares que as crianças ficam largadas. Ela vai em brinquedos que tem uma determinada altura e não tem tanta segurança e o monitor está lá no WhatsApp. Então não pode. Então tem que ter um treinamento com o monitor ele tem que ter todo o tempo dele. Até tem um vídeo que a gente está preparando ele, que é o antes, o durante e o depois de cada festa. O que cada departamento faz antes, durante e depois, ou seja, o que uma monitora ela tem que fazer antes da festa. Ela tem atividades dela porque ela chega meia hora antes. O que ela vai fazer durante a festa? E a gente ensina para as nossas franquias toda uma rotina e todo um treinamento que tem que se fazer antes, o durante e o depois. E principalmente o cuidado, a interação e diversão da criança é nossa prioridade. Então treinar a sua equipe de monitores é extremamente fundamental. Treinar a sua equipe de cozinha para que ela siga uma rotina e não fique de cara feia, igual alguns buffets que você olha para a menina que está sendo a garçonete ou a responsável pela cozinha, porque chegou alguém atrasado e esse alguém que chegou atrasado vai ter que fritar salgadinho para ele ou vai ter que entregar alguma coisa para ele, já fecha a cara e atende o cara mal. Ah, meu amigo, isso não pode acontecer não, viu? Isso não pode acontecer, isso é inadmissível, isso não pode ter. Então você tem que preparar legal a sua equipe e a sua equipe ela tem que ter um padrão de qualidade, ela tem que entender, Fernando, mas a minha equipe eu acho que eles deveriam se tocar e fazer assim. Meu amigo, as pessoas, não espere que as pessoas vão fazer aquilo que você queira que elas façam. As pessoas fazem aquilo que você cobra que elas devem fazer. Então não fica esperando de uma pessoa, de repente cai um lixo, ela vai levantar. Às vezes ela vai pular o lixo e não vai dar nem bola. Então tem que ter treinamento. Então se a sua equipe não tem treinamento, ela não tem um padrão, não tem um processo ali de trabalho, então você pode ter problemas e problemas que pode te dar mais problemas até mesmo
fechar o seu buffet infantil. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, e a gente pega muitos buffets infantil com todos esses problemas que eu estou te falando, desde a escolha do ponto. Às vezes a gente pega buffet infantil para dar assessoria para esses buffets, eles já estão numa situação complicada, e quando a gente já entra ali dentro para dar assessoria e começa a entender todos os departamentos, a gente vê esses problemas, mas graças a Deus a grande maioria a gente coloca no eixo de novo, coloca os trilhos e coloca para seguir a rotina correta para que um buffet infantil ele venha a ter sucesso. As nossas franquias já não têm esse problema. Fernando, mas por que não tem esse problema? Porque nasce certo, nasce seguindo um padrão. A nossa assessoria, a gente já pega com um problema e vai resolver o problema. Eu acredito que deu mais ou menos para você entender. Eu quero colocar um outro ponto aqui. De repente você tem aí o seu buffet infantil e você trabalha muito. De repente você é gerente do buffet infantil e está sobrecarregada. O proprietário está sobrecarregado de tanto trabalhar, desesperado. Então é importante que tenha uma equipe treinada e venha dividir todas as etapas para que venha ficar fácil, né? Um exemplo, se você for pegar uma mesa pesada, uma mesa que pesa lá 150 quilos sozinha, você não vai dar conta de erguer essa mesa. Mas se você tiver uma equipe que cada um pega essa mesa, vai ficar levinho, porque cada um pegou uma parte. Então por isso que é importante dividir para toda a equipe ter uma função e não ficar sobrecarregada aí para o gerente do seu buffet infantil, e também não ficar sobrecarregada para o proprietário, porque de repente o proprietário é um cara que trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, coloca um pouco as pernas para cima e depois ainda vai trabalhar à noite até o final da festa. Isso é o que? É uma equipe ineficiente, porque você está sobrecarregado, sobrecarregada, trabalhando muito por falta de organização, por falta de planejamento, por falta de seguir uma rotina, e está se matando de trabalhar. Não tem tempo para a família, não tem tempo para viajar, a sua cabeça é pensar em festa, pensar em bexiga, pensar em salsicha, pensar, enfim, em produtos que você tem que fazer, desesperado, não tem tempo para nada. Por quê? Está sobrecarregado. Então é importante que tenha uma rotina da equipe para que você, gerente do buffet infantil, para que você, proprietário do seu buffet infantil, tenha uma organização e venha trabalhar com muito mais eficiência e ter muito mais resultado. Agora eu vou contar para você uma história da galinha e do porco. E a galinha é uma consultora e o porco ele dá assessoria. Vou mostrar a diferença dos dois. A galinha ela bota um ovo, te entrega aquele conteúdo e você faz o omelete do jeito que você quiser. Então ela participa do seu negócio. Já o porco que dá assessoria, ele dá um pedaço do bacon dele, então ele está se comprometendo com o sucesso daquele prato. Então a diferença entre participar uma consultoria e se comprometer uma assessoria é totalmente diferente, porque uma vez que você adquire uma de nossas franquias ou adquire a nossa assessoria, uma vez que você já tem o seu buffet infantil ou quer montar o seu buffet infantil com a sua marca e só quer a nossa assessoria, então nós nos comprometemos com você, toda a nossa equipe se compromete para que você tenha um buffet infantil de sucesso aí na sua cidade. Uma vez que um investidor que não entende da área que ele vai começar a atuar, que é de buffet infantil, a gente tem um cuidado muito, mas muito sério com o investidor. Por quê? Demorou para guardar aquele dinheiro que ele vai estar investindo em uma de nossas franquias. A gente se compromete com o sucesso dele, porque ele vai entrar em um mercado que ele não tem conhecimento. E quando ele entra nesse mercado, ele entra com um monte de dúvida, um monte de medo. Então a gente se compromete para que ele tenha sucesso no buffet infantil dele. Uma vez que ele guardou esse dinheiro, ele se preocupa, porque ele deixou de viajar para guardar esse dinheiro, ele deixou às vezes de comprar o carro que ele gostaria para guardar esse dinheiro, ele deixou de repente de fazer um passeio ou de até ir num restaurante para economizar esse dinheiro, para que um dia, quando ele investisse em um negócio, ele investisse certo e não errar, que ele viesse ter retorno. Então, quando nós vendemos uma de nossas franquias ou quando nós vendemos uma de nossas assessorias, a gente se compromete com o sucesso desse investidor. Então, que isso fique bem claro, a diferença entre a galinha e a diferença entre o porco. O porco se compromete, a galinha somente participa. Então, a diferença de uma consultoria e de uma assessoria é
totalmente diferente. E uma vez que você adquire uma de nossas franquias, além de você ter uma franquia de sucesso, você tem toda a nossa assessoria, desde ali da construção até a inauguração e pós-inauguração. Às vezes o investidor fala pra gente: Fernando, qual a melhor forma que eu devo fazer? Eu construo primeiro e depois a gente volta a falar sobre a franquia? Eu falo que não. Primeira coisa, quando a gente fecha um contrato, a gente já quer fazer o acompanhamento desde a construção para evitar qualquer tipo de problema ou gastos desnecessários na construção ali do buffet infantil dele, inclusive analisar um futuro para que ele tenha um buffet infantil de sucesso. E se amanhã ou depois ele deseja se aposentar com o buffet infantil daqui uns 15, 20 anos, ele venha ter aquele espaço que ele também pode locar. Então a gente faz todo o acompanhamento desde a construção. Um outro ponto importante que é muito relevante é o custo fixo baixo, o custo operacional. Hoje nós trabalhamos com custo operacional de 3 colaboradores. Se os 3 colaboradores, um dos 3 é um empresário, um investidor, então nós só precisamos de 2. Se a esposa vai trabalhar, a gente só precisa de 1. E se esse o filho vai trabalhar, a gente não precisa de ninguém. Então com 3 pessoas trabalha todo o nosso operacional. Fernando, como isso é possível, trabalhar somente com 3 pessoas? Nós temos uma equipe que vai te dar todo o suporte para que você tenha não só uma assessoria de sucesso, como também uma franquia de sucesso. E isso compõe um buffet infantil de sucesso. Então, se você está pensando em montar o seu buffet infantil e quer ter um buffet infantil sem correr nenhum tipo de risco, em algum lugar desse vídeo tem o nosso telefone. Entre em contato com a gente, mas entre em contato decidido em montar um buffet infantil de sucesso. Ou se você está buscando somente informação, em algum lugar desse vídeo tem também um link que é o nosso blog. Lá tem várias informações sobre como montar o buffet infantil, sobre como fazer a gestão do buffet infantil, enfim, lá você tem informação. Lembra da consultoria? A consultoria é apenas a informação. A assessoria, nós vamos trabalhar junto com você, nós vamos montar um buffet infantil de sucesso na sua cidade, nós vamos fazer tudo aquilo que é necessário fazer para que você tenha um buffet infantil de sucesso com muita força aí na sua cidade. Um forte abraço do Fernando Fernandes e te espero ou fazendo a inauguração aí do seu buffet infantil ou em uma ligação para a gente iniciar esse sonho e fazer se tornar realidade. Valeu!